Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de Junji Ito, um dos maiores e mais importantes escritores de terror, e porque depois de décadas de trabalho, suas histórias continuam assustadoras. E assustar é muito fácil, basta usar um jumpscare. Criar um clima de jumpscare é uma fórmula pronta, bem programada. Você só precisa pegar a pessoa desprevenida, ou deixar ela em estado de alerta, diminuindo os sentidos, fazendo ela se concentrar no momento, para que ela pense que o susto vai acontecer naquele instante. Daí o susto não acontece e um bicho na sua cara que não precisa ser assustador, logo depois que você baixou sua guarda. Mas terror é muito mais do que assustar ou chocar alguém. Eu já comentei como esse tipo de terror com jumpscare se encontra ultrapassado por sempre repetir a mesma fórmula, com imagens chocantes, gore e um climinha previsível que vai acontecer. E como um novo tipo de terror surgiu na última década pro gosto popular. Aquele terror que convida o espectador a participar, a sentir o clima, a descobrir o que é aterrorizante numa cena comum, atuando principalmente em imagens e filmes, que precisavam com urgência dessa renovação. E se você quiser saber mais, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Esse tipo de terror, onde o observador é um participante ativo e convidado, sempre foi muito bem feito em videogames, por causa da natureza da mídia, onde o jogador toma todas as decisões. Então, mesmo que os sustos sejam baratos e simples, como um Five Nights at Freddy's, a intensidade dos sentimentos é voraz, porque você é obrigado a participar se quiser continuar o jogo. Alguns têm soluções muito mais simples, outros elaboradas, e cada decisão que você toma é capaz de te encher de terror, ao ter a impressão que você não tá seguro, porque a expectativa não funcionaria com um filme de jumpscares, e agora ela funciona, já que é você que não se sente seguro, e é você que tem que fazer algo a respeito. Claro, tudo tem que ser feito com um clima de urgência em um jogo. Tem que ter um tempo, algo vindo atrás de você, uma sensação de inquietude, ou você é capaz de tomar fôlego, ficar parado, e se recuperar e preparar pra qualquer coisa antes de cada porta, cada decisão. Mas não é a mesma coisa quando se trata de animação, porque, igual aos filmes, hoje em dia ela precisa criar um clima assustador, um medo gradativo que se instaura em você sem que você perceba, e um desconforto. E poucas animações conseguem realizar isso porque os personagens são feitos para ser agradáveis aos olhos. Quebrando essa regra, tem uma animação que trata muito bem disso, que é Coraline, pois embora os personagens sejam simpáticos no começo, o clima construído de ser uma garotinha que não entende o que tá acontecendo, enquanto as coisas vão se transformando em grotescas gradativamente, destruindo um clima familiar, é no mínimo aterrorizante. Porque existe a construção, o espectador, ao mesmo tempo que a protagonista, é convidado a entender o que tá acontecendo de errado, e ele passa a participar ativamente, justamente por criar simpatia com ela. E à medida que ele vai tomando ciência do que tá acontecendo, a gente já tá temendo pelo destino da menina. Então, quando o espectador é passivo em uma animação, eu acredito que a construção precisa de uma expectativa e uma confirmação do terror, mostrando algo que seja realmente assustador, como uma mãe-aranha deformada de 2 metros. Porque existem muitos animes de terror, mas poucos realmente bons, porque os que são bons geralmente se utilizam só da história e não da confirmação do terror por meio das imagens. E agora os quadrinhos são uma mídia bem diferente disso, que em parte se comporta como os livros, mas eu vou deixar pra comentar sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero explicar por que o Junji Ito se destaca em meio a todos os outros quadrinhos de terror. Primeiro de tudo, a estética. Quadrinhos americanos sofrem de grande dificuldade em tornar suas histórias assustadoras, dada a natureza da estética que a gente já falou sobre as animações. A pintura deles, colorida, torna tudo muito agradável aos olhos. E mesmo que sejam obras cheias de detalhes, elas têm uma harmonia que torna tudo que a gente vê mais simples para nossa compreensão. A estética se torna algo convidativo. Se retirarmos o colorido e partirmos para os mangás, os traços continuam belos, harmonizados. Até no trabalho do Ito a gente pode ver isso em certa parte. Em certa parte, porque os traços dele não são apenas isso. Todos os desenhos que ele faz parecem estranhos ao olhar. Seu estilo cheio de rachuras, que é uma técnica que consiste em fazer vários traços finos para criar uma noção de profundidade, é uma técnica que muitos artistas usam para criar painéis deslumbrantes em momentos cruciais. A questão é que o Ito em particular usa esse recurso de rachuras o tempo todo em todas as cenas que ele pode, mensurando a quantidade de acordo com o quanto que ele quer que você preste atenção no desenho, guiando seu olhar pela história, onde tudo que possui detalhes deixa de ser algo comum e passa a ser um elemento de preocupação, algo verdadeiramente importante. Falando sobre elementos do horror, o Ito não recorre a vampiros, zumbis, lobisomens ou tripas espalhadas pelo chão. Ele não busca animais fofos com dentes afiados para te dar uma zona de conforto e quebrar. Ele quebra camadas mais profundas, apresentando o sobrenatural em coisas que você nunca pensou que poderiam te assustar, porque você nunca pensou que elas existiam. Sabe aquele discurso do Steve Jobs sobre o público não sabe o que quer, você tem que ensinar ao público o que ele quer? O Ito segue essa ideia muito antes do discurso ficar popular. Em nenhum outro autor você encontra um monstro que literalmente é uma parede com buracos, ou então outros que as pessoas vão se tornando lesmas justamente por causa de seus pais. E esse trabalho é um trabalho obcecado sobre a obsessão. Mas antes de chegar nessa parte tão gostosa do trabalho, na minha opinião, eu preciso falar da diagramação. A diagramação do Ito, como
como um bom vinho se tornou cada vez melhor com o tempo. Enquanto muitos quadrinistas subestimam a diagramação, hoje em dia muitos usam ela a seu favor para compor cenários. Um grande exemplo disso é a Atelier of Witch Hat, que recebeu prêmios por sua diagramação, e atualmente está inaugurando oficialmente em uma obra uma tendência ocasional, de tornar a moldura dos quadros parte da história, quase como se fosse um personagem vivo, que agrega personalidade aos momentos. Já o Ito usa de uma forma que para a maioria das pessoas é inconsciente. Ele conta o número de páginas dos seus quadrinhos e exige que eles sejam publicados de um modo específico, por um motivo bem específico. Como vocês devem lembrar, eu disse que as histórias de terror são construídas com algumas coisas, e além do objeto aterrorizante e do clima, elas são construídas com expectativas. E ele potencializa isso colocando a conclusão da expectativa na página seguinte. Isso, igual aos livros, é o que torna o leitor tanto a vítima quanto o cúmplice. E alguns escritores do terror masterizaram isso, como Stephen King, nunca colocando a conclusão do capítulo nele mesmo, mas semeando, fazendo com que você tenha que virar a página para poder continuar. E num livro é fácil, basta interromper a leitura para o próximo parágrafo, tomar fôlego e continuar. A questão do Ito é que a diagramação dele não deixa você tomar fôlego. O tempo em que você passa em cada quadro é cronometrado pelo nível de detalhes, pelo tamanho dos balões, pelo espaçamento das canaletas, para que no final você sinta a urgência e o medo de virar a próxima página, que você anseie por descobrir qual será o destino e tema por isso ao mesmo tempo. Em imagens que progressivamente vão se tornando cada vez mais detalhadas, gerando cada vez mais angústia. Toda a narrativa é construída para um momento, sobre o qual você é responsável. E depois disso, com perdão do trocadilho para os amantes da obra, só vem uma espiral de desgraça, que é onde o Ito verdadeiramente brilha no seu roteiro. Até agora vocês perceberam como o artista trabalha para que tudo seja estranho, tudo te deixe levemente desconfortável. E quando você pensa que chegou no clima, mais coisas desconfortáveis acontecem, até o final, que não apresenta qualquer expectativa de esperança ou felicidade. Não são histórias onde as pessoas vencem, são onde as pessoas com sorte sobrevivem, mas nunca mais vão retornar ao que eram. E isso se trata por conta da natureza do trabalho do Ito, que foca em alegorias para ilustrar os seus temas principais, sendo um deles a obsessão. Até que ponto o desejo da natureza humana pode dobrar as pessoas? Até que ponto o seu desejo de saber o final da obra faz você virar a próxima página? Seus trabalhos mais famosos definitivamente são Tomie e Uzumaki, quadrinhos que ele dedicou anos e anos da sua carreira para completar. Mas o que mais faltam em enaltecer o trabalho do Ito são seus one-shots, onde ele brilha, em suas histórias curtas e bem trabalhadas, que ele sempre tenta apresentar novos conceitos de horror inspirados no seu dia a dia. E aproveitando esse tópico, eu quero explicar por que o trabalho do Ito é tão especial. Falando um pouco sobre as obras mais importantes dele, Tomie é o retrato da obsessão do Ito, sobre o seu primeiro trabalho, onde ela é uma personagem que sempre traz desgraça para todos que entram em contato com ela. Ela é muito bonita, perfeita, e não importa o que aconteça, sempre morre. Sendo uma história que pro Ito durou 13 anos para ser concluída, a Tomie deseja ser representada e imortalizada de algum modo, onde todos os personagens, assim como o próprio autor, viram apenas personagens secundários diante do seu poder, que não pode ser detido ou capturado em uma tela. Mas por ser o seu primeiro trabalho, ele ainda estava aprendendo toda essa fórmula que eu falei. Ele estava aprendendo a ser o Junji Ito. Uzumaki, em contrapartida, é descrito como seu melhor trabalho e o mais complexo por causa disso. Com mais experiência para escrita e finalização, Uzumaki se torna a história de uma cidade que é assombrada, mas como eu já disse, não se tratam de espíritos convencionais, e sim de uma forma, a espiral, que dá nome à obra. Tudo começa com um escultor ficando obcecado pela forma, e termina como uma obra digna de apreciadores de Lovecraft e seu terror cósmico, onde só a compreensão do divino é capaz de destruir o ser humano. A cidade lentamente vai se transformando, e mesmo que seja dividida em capítulos que possam ser lidos por vezes separados, por conterem várias premissas diferentes, todo o terror é amarrado por alguns personagens, testemunhando as consequências de onde a obsessão e o desejo humano podem conduzir, quando amparados pelo sobrenatural. E o que todas essas histórias que ele fez têm em comum? Eu te pergunto agora. É bem simples. As regras nunca são explicadas. Quando os personagens conseguem entender algo, eles saem da história e não conseguem passar o seu conhecimento adiante. O leitor, assim como os personagens, fica perdido sem saber das regras. Porque no momento em que você sabe das regras de algo, como algo funciona no terror, aquilo perde a sua potência de medo e ganha uma potência desafiadora. Você pensa, esse personagem é burro. Se fosse eu faria isso e isso. Esse tipo de pensamento te afasta de simpatizar com o protagonista, te tira da imersão, arruína o trabalho de provocar o terror no seu coração. E é nisso que tantas histórias falham. Quando as coisas são resolvidas, a empatia desaparece, e você acaba se lembrando que tudo aquilo é uma história.
O ser humano é compelido pela curiosidade, e sem essa não tem por que você investir os seus sentimentos em algo. E isso o Ito sabe e usa muito bem. Com o Ito, você constantemente vai terminar as histórias com poucas certezas e muitas perguntas. E talvez um leve trauma. Por exemplo, eu tava no Reddit esses dias e tava vendo vídeos satisfatórios como esse. E isso foi um gatilho para que várias pessoas entrassem em desespero por causa de uma história do Ito. Com um conceito bem simples. Houve um deslizamento de terra numa montanha que começou a mostrar vários buracos onde não era possível ver o fundo. Várias pessoas que viram a notícia se sentiram compelidas a ir até o local e procurar um buraco que servisse para elas. As que entravam não voltavam. E mesmo sabendo disso, as pessoas continuavam obcecadas com o mesmo pensamento noite após noite. E o que acontece com o protagonista dessa história, em um cenário desses, eu não vou contar. Porque essa amostra foi só pra mostrar como uma premissa que parece uma porcaria sem graça pode ser executada em pouquíssimas páginas e ainda ser capaz de traumatizar uma geração de leitores. E exemplificar que você nunca vai entender completamente as regras dele. Eu pessoalmente sempre achei frustrante finais inacabados. E poucos são os que me convencem e realmente criam uma sensação de satisfação em mim. Mas o modo como o Ito deixa de ser um autor convencional, focando puramente em passar o máximo de terror possível, da maneira mais eficiente possível, dando apenas o essencial e te deixando perdido e angustiado, se torna parte da obra, onde você, leitor, se sente em parte como o protagonista. Ele joga todas as cartas ao seu favor, e depois todas elas contra você. E por isso, ele se torna um autor, que dominou seu meio e se tornou um mestre. E também, ele é uma das pessoas mais fofinhas que você vai conhecer. Eu nunca vi esse cara triste em entrevistas. E talvez isso seja uma das coisas mais assustadoras nele, porque me lembra que nunca dá pra saber que tipo de pensamento tá na cabeça de alguém só pelo modo como a pessoa se comporta. E antes de começar a trabalhar com arte, ele fez técnica em odontologia. E em entrevistas ele mostra como ele realmente tem medo de tantas coisas, tanto que ele consegue transcrever o medo que ele sente pro seu trabalho. Um exemplo disso é como ele conta que ele sentiu muito medo ao ver o filme do Steven Spielberg, Tubarão. E inspirado por isso, ele resolveu criar toda uma história com uma narrativa chamada Gil, onde o medo dele não estivesse apenas no mar. E apesar de parecer muito contraditório, Junji Ito não constrói suas histórias baseado em coisas assustadoras, como: e se tivessem cabeças flutuantes com forcas perseguindo pessoas? E se as pessoas ficassem paradas em posições como se fossem estátuas para sempre? Não, ele pensa em conceitos. Nesse caso respectivo, o que leva as pessoas a terem desejos pelo fim do seu tormento? Ou o que leva as pessoas a se comportarem de determinada maneira todos os dias, como se fossem estátuas em suas rotinas. Ambas as propostas dariam vazão a vários tipos de histórias, mas é por conta de uma pergunta mais fundamentada, uma conceitualização mais profunda, que o horror dele ganha mais espaço para brilhar. Ser o que deve ser. Assustador e angustiante. Um exemplo do que eu dei antes é o da garota que acaba se tornando um caracol. Ito nunca confirmou nem negou essa pergunta de várias pessoas que fizeram e afirmaram isso, dizendo que era uma metáfora para a puberdade e a descoberta da sexualidade, onde os pais tentam suprimir a transformação dela das formas mais violentas possíveis e acabam perdendo a filha completamente. A única coisa que ele diz é: eu gosto de metáforas, mas se eu te contar o que eu pensei, qualquer ideia sobre o meu trabalho, eu vou tirar de quem gosta de ler a participação de interpretar. Tudo que eu penso importa até o momento que a história vai pro editor. A partir daí, o trabalho vira um conjunto meu e seu. Acho que algo que dá pra notar com uma maior facilidade nesse aspecto é o conto em que um homem leva uma garota pra casa para que ele possa noivar com ela e apresentar ela pro pai. A questão é que ela acaba descobrindo que assim que um ente da primeira linhagem da família morre, o crânio com o cérebro dos seus antepassados se prende à cabeça do mais jovem, impedindo que a memória e a mente deles morra, tornando seu futuro marido uma aberração, com o corpo preso num amontoado de meias cabeças que desejam usá-la para conseguir um herdeiro e poder continuar vivas. Isso pode ser só um conceito, mas se você pensar um pouquinho mais, vai notar na profunda reflexão de como a sociedade, principalmente a japonesa, exige herdeiros e a continuação do nome da família e a tradição, e como essa pressão acaba sendo colocada nos seus filhos desde jovens. A última adaptação feita para anime das histórias do Junji Ito deixou a desejar, assim como seus doramas. E quando se olha com atenção, se torna óbvio o porquê. De todos os elementos que tornam o trabalho do Ito tão único e singular que eu falei, o único que continua presente nas adaptações é a história, enquanto o traço, o enquadramento, o detalhamento, a construção do tempo, a conceitualização e principalmente a participação da diagramação em te tornar um cúmplice da história são retirados.
porque se trata de uma mídia diferente. Eu já vi muitas pessoas dizendo como as adaptações para anime de terror nunca serão boas, simplesmente porque a indústria de anime não paga os animadores o suficiente para que eles possam se dedicar horas e horas em produzir alguns segundos. E isso transforma um trabalho que brilha com o choque do detalhe, do gore, que causa agonia nos momentos críticos, e entrega algo que não chega nem perto do material original, já que, querendo ou não, como eu disse antes, a animação suaviza os traços e torna as coisas mais agradáveis de serem vistas. Óbvio que isso é uma generalização, e é por isso que tantas pessoas ficaram ansiosas pela adaptação de Uzumaki, que promete ser a melhor adaptação do trabalho do Ito já feita, só pelas imagens do teaser. Eu não teria tantas expectativas, pois além de imitar os traços e as escolhas, eles precisam também calibrar o tempo dos acontecimentos para causar a imersão. Mas não custa nada torcer, já que a adaptação será extremamente curta para caber no orçamento, e a história terá que ser rearranjada de modo que faça sentido em tão poucos episódios. E a recomendação que fica é, se quer conhecer o trabalho do cara, leia os mangás, e considere as adaptações um bônus. É inegável que Junji Ito criou uma ala do terror só pra si, não por criar algo que nunca tinha sido feito antes, mas por mesclar o melhor possível de todas as áreas que envolvem a mídia do quadrinho para evocar do melhor modo possível um jeito novo de contar uma boa história de terror. Easter egg. É muito difícil que as pessoas fiquem até esse momento do vídeo, e esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Então se você ficou até aqui, dá um jeito de comentar a espiral, para que eu saiba que você tá me ajudando a continuar com o canal. Atualmente existem milhares de projetos, jogos, livros, RPGs, filmes, músicas e por aí vai que se inspiram no trabalho do Ito. E existem vários destaques que eu tô passando por aqui. Pra quem gosta de point and click, uma curiosidade é que Rush Lake foi inspirado no trabalho do cara. E indo pra outros gêneros, teve Carrion, World of Horror, que mescla um pouco com Lovecraft. E mais recentemente, um que me chamou absurdamente a atenção é um projeto brasileiro chamado Nami, que quer trazer esse tipo de terror obsessivo e cósmico pra uma atmosfera mais familiar, se passando aqui no Brasil, no Nordeste. Eu recomendo que você confira o projeto no Catarse, que tem um potencial absurdo, dada a nossa cultura cheia de histórias criativas, como você bem deve saber. E corre, que a campanha acaba dia 30 de novembro. Acho que eu disse tudo o que eu queria sobre o Junji Ito, esse autor assustadoramente fantástico. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!